Eu sou a Thaís, aqui do Fantástico Mundo de Jane Austen, e a ideia dessa quarentena, desse período em que a gente está Sim. confinadinho em casa, olha quem voltou, é Gente, meu conversar telefone um tá. pouquinho. Oi? Eu não sei o que tá acontecendo, a minha imagem tá travada. Você tá me vendo Mas eu direito? tô te vendo direitinho. É? É, sim, Então e tô te pronto. escutando. Então, eu tô aqui travada na tela, então eu não sei como é que tá aparecendo. Oi, gente que tá chegando. Vocês estão conseguindo ver e ouvir a Késia se mexendo e falando? Por favor, ajudem. Livros, filmes e viagens. Olá, tudo bem? Olha. Kézia, amiga, eu tô te escutando. Você, ó, Lígia deu feedback aqui, disse está ótima, Kézia. Então, vamos confiar. Então pronto. Então, pronto, vamos aqui começar. Bora. É, bom, gente, tudo bem? Obrigada por estar assistindo. Espero que você fique aqui com a gente para essa conversa. Eu sou a Thaís, sou a administradora aqui da página Fantástico Mundo de Jane Austen. Ela começou como um canal no YouTube lá em 2016, e aí eu fui perdendo o ritmo de fazer vídeo, porque dá muito trabalho, e as coisas, a vida foi acontecendo, e eu acabei ficando mais postando aqui no Instagram, e começando o podcast com as meninas, que é o Café com Jane Austen, eu acho que alguns de vocês já conhecem. E nesse período de quarentena, de ficar em casa, de obedecer, né, o que diz a ciência, eu tive a ideia da gente começar a fazer conversas aqui no perfil, entrevistas com pessoas que gostam de Jane Austen também, por algum motivo. E eu quis começar bem perto de casa, conversando com a Késia, que vai se apresentar agora, e ela é uma das integrantes do clube de leitura da Jane Austen de Fortaleza, do qual eu também participo. Então, Késia, por favor, se apresenta um pouco. Oi, gente, tá tudo ok? Estão me ouvindo? Sim. Então pronto. Eu sou a Késia, eu sou natural de Brasília, mas eu moro em Fortaleza há 5 anos. Eu sou uma das integrantes do Clube de Leitura de Jane Austen em Fortaleza. Desde o início, eu tô lá desde o início até hoje. E atualmente, juntamente com a Érica, a gente tem meio que gerenciado aqui o Instagram. É um Instagram mais mesmo de notícias sobre o clube, né? Não é um Instagram voltado para Jane Austen, como o da Thaís. É mais de notícias do clube, dos nossos encontros. E aí? Eu sou daqui de Fortaleza, e aí a gente em algum momento vai contar a história de como a gente se conheceu, né, Kézia, que veio antes do clube. Verdade, boa história. E é só explicar um pouquinho como é que vai funcionar. Eu vou fazer algumas perguntas para a Kézia, e como eu faço parte do clube também, eu vou ajudar a responder, né? Alguma coisa eu vou complementar. Vocês que estão assistindo podem fazer perguntas e comentários. A gente vai ficar lendo aqui mais ou menos o que vocês estão falando. E essa transmissão vai ficar gravada aqui no perfil, então se você não puder assistir agora, se quiser voltar mais tarde, vai ficar por 24 horas nos nossos stories, certo? Então, vamos começar, Kézia? Bora. Sabatina. Kézia, querida, me explica um pouco como foi que o clube de leitura da Jane Austen de Fortaleza começou. O Clube de Jane Austen em Fortaleza começou através da Thaís e da Juliana e de uma outra menina que eu não lembro o nome. Da Renata? Renata? Renata. Renata. Elas se encontraram em um outro clube de leitura que tem aqui em Fortaleza, que é o Leia Mulheres, em uma discussão sobre orgulho e preconceito. E lá nessa discussão, elas vão fazer um clube de Jane Austen, bora! E deu certo. E teve a nosso primeiro encontro, foi em 2017. Nós lemos Emma. Foi muito bacana, foi num café, foi muito legal. Tipo assim, foi uma experiência muito legal, porque, tipo, praticamente ninguém se conhecia. E foi aquele frisson, aquele tanto de gente que curte Jane Austen na mesma cidade. Isso foi muito massa. E eu acho que sobre o início do clube, eu acho que a Thaís consegue explicar um pouco melhor, porque foi a parte dela que começou tudo, né? É uma das integrantes, né?
A Érica tá dizendo aqui, tava lotado, aquela que exagera, né, amiga? Obrigada. É, bom, na verdade, para mim foi bem doido, porque foi o primeiro dia que eu participei de clube de leitura na vida. Foi o dia que eu fui para o Leia Mulheres. Foi um encontro num sábado à noite. E no sábado de manhã eu tinha ido para o clube de leituras da Bel, que era um clube que tinha aqui também. E falaram lá nos avisos do clube que ia ter Orgulho e Preconceito à noite no Leia Mulheres. Aí eu nem pensei duas vezes, eu fui sem conhecer ninguém, porque pro Dabel eu tinha esse conforto de ter pessoas conhecidas lá. E aí eu fui pro Leia Mulheres e, tipo, eu acho que eu era uma das que falava mais, assim, a doida chegou sem conhecer ninguém e falava. E foi fácil identificar quem era fã de Jane Austen ali naquele meio, porque eram pessoas muito empolgadas, né, na discussão. Tinha hora que a gente tinha que se policiar para não monopolizar a conversa. E aí, quando eu fui, isso foi numa livraria, servia café e tal, eu estava na fila para pagar a conta e a Juliana, que até hoje é a moderadora do clube junto comigo, chegou e disse assim: Ei, tu tem vontade de formar um clube só para Jane Austen? Eu digo, cara, tenho. Ela, pois me dá aí teu WhatsApp. Aí a gente ficou trocando WhatsApp, chamando outras pessoas que a gente achava que ia gostar da ideia. A gente também foi divulgando nos perfis de clubes de leitura que já tinha por aqui, no próprio Leia Mulheres, no próprio Clube da Bel. E aí a gente foi aos pouquinhos chegando a outras pessoas que não estavam lá naquele dia, mas que gostaram da ideia, foram pela primeira vez e até hoje estão, né? Como é o caso de algumas das meninas que estão aqui acompanhando. A Lígia, acredito, a Érica, a Cris Menezes também, eu vi que ela estava por aqui. E pronto, foi isso. A gente marcou logo o EMA. Foi uma decisão não democrática, o primeiro livro, porque tipo, foram as três que tiveram a ideia do clube, a gente decidiu só entre a gente mesmo, quero EMA e vai ser EMA. E aí a gente acabou, a partir de então, a gente adotou outra forma de escolher os livros seguintes. A Cris está dizendo que encontrou a gente através das leituras da Bel também, que ela tinha um blog, acabava publicando. Mas como foi que eu chamei a Kézia para tudo isso? Me explica, Kézia. Olha, eu e a Thaís, nós nos conhecemos de uma forma muito legal, gente. Olha, vocês que sempre perguntam pra gente, como lá na minha cidade não tem ninguém que gosta de Jane Austen, vá a sessões de filmes relacionados a Jane Austen. Agora tá difícil. Não por enquanto não, vamos virtualmente mesmo. Mas foi muito engraçado. Na verdade, tem uma página que eu até vi que a Fran tá por aqui, que é o da Adaptação Genial. Assim, teve uma época que ela falou assim, gente, vocês são da mesma cidade, falem nesse post e formem um grupo no WhatsApp. Enfim, eu lembro que a gente formou um grupo no WhatsApp que a gente quase nunca falava naquele grupo. Era muito engraçado, era um grupo meio que morto. Aí, de vez em quando a gente falava sobre algumas webséries, mas era só eu e a Thaís, e o pessoal não falava muita coisa. E o clube meio que ia morrendo. Só que quando foi lançar Lady Susan aqui, foi muito engraçado, porque a gente... vamos assistir Lady Susan, bora! A gente descobriu que tinha uma sessão única lá no Rio Mar. É hoje! Bora! Bora! Aí foi muito engraçado, porque a gente chegou assim, tipo, na fila assim do cinema. Oi, você é a fulana de tal, é a Thaís? Oi! Só que foi muito engraçado, porque foi começar o filme, parecia que nós éramos amigas, assim, a vida toda. A Jane tem esse poder mesmo, assim, parece que é uma força da natureza que faz com que você sinta uma afinidade pela pessoa que você nunca viu antes. E a partir daí a gente trocou o WhatsApp, a gente já tinha o WhatsApp, aí assinou lá nas Facebook, enfim, aí por conta desse primeiro contato relacionado a Jane Austen, a Thaís montou o clube e mandou, Kézia, olha lá, a gente fez um clube de Jane Austen, bora, né? Ela foi muito engraçada, ela, bora, né? Tipo assim, vai ter que estar lá, né? Eu, não, bora, tá certo. Nem que, ela fazendo, nem que seja só eu, a Juliana, a Renata e tu, porque eu sei que é certeza que vão. Aí eu, não, pode deixar, eu vou. E foi assim que tudo começou. Entre Muito eu e bem. a Thaís. História. E, Kézia, uma coisa que muita gente pergunta pra gente em relação ao clube é como ele funciona.
né? Muita gente acha que você precisa, sei lá, não pode chegar do nada na reunião. Como é que funciona? Explica pra gente. Gente, pode chegar do nada nas reuniões. A gente adora quando chega uma pessoa nova, porque como o clube já tem, vai fazer 3 anos, a gente já tá os membros nos encontros são geralmente as mesmas pessoas. Então, quando chega uma pessoa nova, pra gente é muito legal. E assim, pode chegar. A gente tá divulgando, tentando divulgar mais justamente por isso, para atrair mais pessoas mesmo. Tipo, não precisa nem ter lido o livro. Você gosta de Jane Austen? Pode vir, entendeu? Assim, a gente dá alguns spoilers nas discussões, mas se você não se preocupa com isso, chega junto. Ah, eu só assisti o filme, não tem problema, dá pra discutir também. E nos próximos encontros você vai lendo o livro, porque assim, a gente decide tanto o data, local, próxima leitura sempre nos encontros. Então é sempre bacana. E a gente sempre gosta de ouvir mesmo as opiniões. Ah, eu nunca li tal livro. A gente dá sempre essa preferência para se tem alguma pessoa no meio que nunca leu tal livro, a gente dá uma preferenciazinha, assim, porque a gente quer que as pessoas leiam Jane Austen, gente. Então venham, 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 venham. A Kézia é mais animada. É, uma coisa que também perguntam é se é só para mulher. Porque geralmente nas nossas fotos, geralmente tem só mulheres na foto, mas muitas vezes perguntam se homem pode entrar. E aí, Kézia, pode? Podem como devem. Porque, assim, é muito interessante quando a gente tem uma visão masculina das histórias, porque a gente tem uma visão nossa, muito feminina mesmo. Mas o clube não é um clube exclusivo para mulheres, como Jane Austen não é uma autora exclusiva para mulheres, que muita gente confunde. Então, assim, os homens são muito bem-vindos. A gente queria que vocês tivessem mais coragem de participar. Porque muitos homens, eu lembro que no grupo lá no Facebook, sempre tem alguém que fala: eu posso participar? Eu somente pode, mas não vai. Então a Mas gente fora, né? a gente teve nos dois últimos encontros, só nesse último agora que ele não foi, mas a gente tem o Vitor, nosso único membro que vai para as reuniões e discute e lê os livros e traz assim umas discussões bem legais, que a gente ficou até um pouco sem maturidade de receber o Vitor, né? No primeiro dia que ele apareceu, a gente ficou, ai meu Deus! Mas Ai, é super interessante a gente ter esse outro ponto de vista. A gente. Eu confesso que quando a gente está só entre mulheres, rola aquela coisa, ai, Mr. Darcy e tal, mas a gente tenta maneirar quando tem um outro olhar entre nós. E outra coisa que eu queria complementar o que a Kézia respondeu é que, assim, quem participa do nosso clube é uma coisa bem variada em termos de conhecer ou não conhecer a obra da Jane Austen. Então, a gente tem pessoas que só assistiram filmes e leram um dos livros e não conhecem nenhum dos outros. A gente tem gente que já leu 50 mil vezes quase todos. E é uma troca bem legal, porque geralmente a gente vai falando de outro livro, de outra adaptação, e a gente vê que as pessoas começam a ficar, né, essas pessoas começam a ficar curiosas e vão atrás também. E uma coisa que eu acho legal citar da nossa experiência é a Mari, que a gente Mari. conseguiu. A Mari é uma entidade no nosso clube, porque ela é aquela pessoa que, tipo, começa o encontro, aí a gente fica, a gente espera pela Mari, aí a Mari vai chegar. E ela chega, tipo, ela se atrasa, mas ela chega e tem lido o livro todinho. E é engraçado porque ela nunca tinha lido Jane Austen, até a leitura de Orgulho e Preconceito que foi feita no Leia Mulheres. E foi lá, ela estava lá, e a Lígia perguntando, cadê ela? Uma hora a Mari chega. E ela nunca tinha lido Jane Austen e aceitou porque ela gosta de se envolver em vários clubes diferentes. E agora a gente já transformou a Mari numa expert em Jane, né? A gente já leu todos os romances junto com o clube.
A gente já está lendo outras adaptações, outras obras inspiradas, e a Mari está lá, firme e forte. A gente faz ela assistir filme e tudo, e ela dá maior, ela gosta. Bom, deixa eu ver aqui. Eu tenho outra pergunta para Késia, que é como é que a gente escolhe os livros que vão ser a próxima discussão do clube. E é bom também falar sobre a frequência, né? De quanto em quanto tempo a gente acontece. Os nossos encontros, eles são bimestrais, são a cada 2 meses. No começo, a gente tinha aquela coisa meio focada mesmo nas obras concluídas da Jane. E aí o primeiro livro foi Emma. Aí eu não lembro qual foi o segundo, porém a gente decidiu lá vamos ler qual? Aí eu lembro que é uma coisa que a gente já tinha definido que Orgulho e Preconceito seria um dos últimos, que não seria logo. E aí a gente foi escolhendo, a gente escolhiam 2 ou 3 nós fazemos votações ao final do... É bem democrático mesmo, ao final dos encontros a gente vota nos títulos e o que ganhar é a próxima leitura. Agora a gente já leu todos os livros concluídos da Jane e a gente está dando entre eles aí a gente tá colocando as adaptações, as fanfics que funcionaram. Porque tem que funcionar, porque não é qualquer uma que a gente lê, gente. Brincando. Mas, brincando com pingo de verdade. Assim, a gente lê outras obras que são baseadas na obra da Jane, mas assim, tem que ter uma justificativa, alguém já tem que ter lido e dito, gente, isso aqui é bom, convencer a gente na hora da votação. Até porque a adaptação é uma coisa muito 8 ou 80, né? Muita gente ama e muita gente detesta. Então a gente tenta dar uma ali pra a maioria tá feliz com a escolha. E a gente tá voltando agora, que já tem mais de 2 anos que a gente não lê os livros concluídos da Jane, então a gente tá retomando as leituras, a gente tá tentando ver outras direções de discussão, e por isso que a gente também, gente, se você tem interesse, venha, que a gente vai ler os livros concluídos de novo. Então, assim, vem, a gente vai discutir eles novamente. E a gente tá fazendo, por enquanto, a gente tá intercalando um livro da Jane e uma adaptação, um livro da Jane e uma adaptação, para todo mundo ficar feliz e satisfeito. A Fran tá dizendo aqui que a gente já ouviu a palavra de The Lizzie Bennet Diaries. A gente já leu o livro, que é O Diário Secreto de Lizzie Bennet. A gente ainda não leu, tem uma sequência, né? Que é as aventuras de... Tem aqui ele, meu Deus. Lydia As Bennet. aventuras épicas de Lydia Bennet. Épicas aventuras ou aventuras. Acho que as épicas aventuras, Muito bom, gente. Eu gosto muito também. Eu amo essa versão da Lídia. Pra mim, de todas as versões da Lídia, é a que eu realmente gosto. E que bichinha sofreu tanto, porque a gente fica com pena da coitada. Ela é inconsequente como Lídia. Como a Lídia. Mas a gente sente uma afinidade muito grande com ela. Então, gente, vamos ler. O que é interessante no clube também é que, assim, a gente tenta pautar a discussão, a gente não se apega, digamos, à cronologia do livro, a forma como a gente escolhe moderar a discussão. Basicamente, sou eu e a Juliana. Em algumas situações tem sido a Késia e a Érica, né? Quando eu viajei, e também esse último que eu não tive tempo de ler, eu comecei a ficar aperreada e pedir para as meninas assumirem. E geralmente a gente conduz a conversa tentando falar de tópicos especiais, especiais não, mas tipo assim, tópicos que são gerais para a história, né? Que ajudam a conduzir. Então, quando a gente discute, às vezes a gente vai falar, geralmente a Jane Austen começa a história dela situando ali aquela história da família. Então a gente já vai começar a perguntar qual membro da família você gosta, quais são, que personagens foram legais ou não foram e tal. E a gente vai tentando evoluir com a história a partir de acontecimentos-chave, né?
tentando seguir um pouquinho a cronologia, mas buscando alguns temas. Como, por exemplo, em Orgulho e Preconceito, quando chega mais ou menos naquela fase em que o primeiro pedido de casamento do Mr. Darcy para Elizabeth, aí a gente vai só falar dessa cena. E aí, um dos, um dos desafios é que a gente se empolga e a gente já quer falar do final. Tipo, a gente, às vezes, no primeiro tópico já tem gente, ai, mas eu não gostei do final. E fica, calma, vamos aqui Calma. voltar. Então, Mas é legal porque a gente tenta ouvir todo mundo, o nosso clube, né? O grupo é sempre bem participativo e muitas vezes a gente discorda. Tipo, às vezes tem um livro que eu amo e a pessoa diz, não, eu detestei. E aí a gente vai, por que que você detestou? O que foi que aconteceu? E a gente vai, às vezes a gente até entra, vira quase advogado de um personagem, né? Não, mas você tem que entender que ela fez isso por causa disso. E é bem legal. visto nossa última discussão, que foi muito interessante, né? Eu acho que eu nunca vi uma discussão com tantos não gostei. E foi É, muito legal, assim, foi muito bacana, sabe? é o que a Erika tá falando, o projeto Jane Austen. O projeto Foi Jane muito... Austen foi bem. E um dos que a gente também pegou muita treta foi Mansfield Park. Ah, Que, Mansfield Park. É nossa, porque gente. Mansfield Park, eu acho que é o livro mais polêmico da Jane mesmo, né? Assim, eu acho que se ele não tivesse uma polêmica, eu acho que a gente leu errado. Então, foi É, muito legal. Mas em Mansfield sempre tem aquela Henry, Edmund. Você gostou do final da Fanny? Enfim, é. é muito. Ai, eu quero discutir de E tem novo. aquela questão de tipo, as pessoas terem um certo preconceito com o livro, assim, acharem ele mais maçante. Geralmente é o menos preferido das pessoas, e aí, tipo, eu sou uma das pessoas que defende Mansfield Park e fica dizendo, não, gente, a Erika aqui, a Erika, gente, é apaixonada pelo Tom Bertram. E aí a gente tá cobrando que ela faça uma fanfic sobre o Tom, e o final da Fanny vai ser ficar com o Tom, certo? Porque o Edmund não serve. É, Kézia, você já falou um pouco, mas me diz o que é que você gosta mais no clube, assim, se você consegue elencar uma coisa assim que você diria para outras pessoas assim, criem seus clubes de leitura porque é legal, por causa disso. Olha, o que eu gosto muito do clube é. Agora vamos lá para a sessão de terapia. Porque assim, o clube, eu sou de Brasília, então quando eu cheguei em Fortaleza eu não conhecia quase ninguém. Não conhecia ninguém, só conhecia meu marido. Então, assim, para mim foi muito complicado viver nessa cidade. Residir em Fortaleza para mim foi muito difícil no início. E o clube veio bem numa época que eu estava tentando, porque assim, durante muito tempo eu não estava tentando gostar de Fortaleza de jeito nenhum. Então o clube veio numa época que eu estava tentando. Então, assim, foi uma coisa tão. É muito marcante para mim como pessoa mesmo. E como eu, Kézia, aqui em Fortaleza. Eu tô vendo um drama, gente, um drama coreano, que é muito. É só um paralelo. Porque lá eles têm é uma cidade de interior, eles têm um clube de leitura. E é um momento da semana, tipo assim, é muito engraçado. Todo mundo que participa do clube é aquela euforia, meu Deus, é o dia do clube, a pessoa esquece a comida pela metade e vai. É uma coisa muito assim. E eu me identifiquei muito com caraca, é bem esse sentimento que que eu tenho sobre o clube da Jane Austen. É tipo assim, cara, é o meu momento de ser a Késia e poder falar das coisas que eu realmente gosto e as pessoas me entenderem, que é uma coisa um pouco difícil, que as pessoas ficam olhando pra gente como a gente fosse um bicho de. Um bicho. Tipo assim, você fala, tipo. Então assim, pra mim, uma coisa do clube é muito essa questão de relacionamento mesmo. Porque é uma coisa que foi além do clube. A gente virou amigas. É questão mesmo de relacionamento. Então, assim, pra mim, eu acho bacana. Às vezes você tá numa cidade do interior, sabe? Ai, ninguém conhece Jane Austen. Ai, ninguém gosta de ler na minha cidade. Será que realmente ninguém gosta de ler na sua cidade? Será que realmente ninguém conhece Jane Austen? Então, assim, eu acho que é aqueles questionamentos que sempre perguntam pra gente. Mas, tipo, tenta, quem sabe? Porque às vezes começa com duas pessoas e o negócio explode.
Então, acho que é isso mesmo. Essa questão de relacionamento, para mim, é uma coisa muito marcante no nosso clube de leitura. Ai, Eu também, antes do clube, eu sempre tinha essa sensação, né? De tipo, eu lembro que eu acompanhava muito os posts do Festival de Jane Austen em Bath, na Inglaterra, que eu até hoje eu sou apaixonada pela possibilidade de participar um dia daquilo, porque é outra proporção, né? A galera se veste para ir para um baile, eles aprendem aquelas danças e tal. E eu sempre olhava para aquilo e me sentia muito isolada, assim, tipo, eu não conheço pessoas que gostam de Jane Austen. Tipo, no máximo assistiram Orgulho e Preconceito, na maioria das vezes, porque eu fiz a pessoa ver. E, mas assim, aquela coisa de ser doida pelas adaptações, de conhecer quase todos os livros, de pegar essas referências, eu não tinha e eu ficava com aquela coisa, né? Seria bom até assistir aquele filme, o Clube de Leitura da Jane Austen, achava a coisa mais linda do mundo, mas assim, bem distante no meu horizonte. E aí aconteceu bem naturalmente pra gente, mas quando a gente vê, né, nas nossas postagens que pessoas de outras cidades perguntam, ou então dizem, eu queria isso na minha cidade também, a gente sempre dá essa dica, né? De tipo, procura pessoas que são da mesma cidade que estão frequentando essas páginas, tem vários perfis no Instagram de fãs, tem a própria página da Fran foi que ajudou eu e a Kes a se encontrar, né? O Adaptações de Jane Austen. E também fica de olho nos clubes de leituras que acontecem na sua cidade. É, vai que resolvem discutir um orgulho e preconceito, é uma oportunidade de reconhecer outro fã ali, já fazer um contato. E para a gente funcionou, é bem legal essa questão de extrapolar o clube e ter amigas para a vida, para fazer outras coisas, ou até para combinar sessões de filme da Jane Austen. Então é bem legal. Eu tô sentindo que eu perdi a Késia na conexão. Késia, esperando ela voltar. É, A gente foi fazer uma sessão de filme nessa quarentena e a gente pediu para a Késia transmitir o filme. A gente ficou 1 hora e meia esperando o filme funcionar, com todo o gente, eu suporte apareci de técnico que novo. a gente apareceu. Tô Ah, aqui, Tio. desculpa. Eu não sei o que aconteceu. Eu saí de repente. Eu até olhei o relógio, sabe que acabou? Aí eu, não, não foi isso. Aí eu, Mas deu certo. voltei. Voltou, né? Só explicando de novo, a gente falou um pouquinho antes de como é a dinâmica atual do clube. Olha, a Vitória Vitória, apareceu. saudades. Estamos com saudades, Vitória. A gente, desde 2017, que a gente começou com o clube, a gente já leu todas as obras da Jane Austen, né, os romances completos. A gente leu também Lady Susan, a gente leu também algumas das histórias pequenininhas da adolescência dela. E a gente começou, quer dizer, depois que a gente completou o ciclo de Jane Austen, a gente foi para as adaptações, mas agora como é que a gente está? A gente está alternando tanto livros que são inspirados, por exemplo, a gente já leu o Diário de Bridget Jones, As Sombras de Longbourn, que é sobre os criados da Casa de Orgulho e Preconceito. E agora a gente está alternando. Então, no mês passado, foi mês passado, mulher? Parece tanto tempo. Foi dia 8 de março, Dia da Mulher. Foi, mas esse mês. Foi esse mês, é porque né, a pandemia faz tudo parecer muito distante. A gente leu. Hã? Eu ia falar bem assim, foi mês passado. Aí eu, não, calma. Não. A gente leu o projeto Jane Austen e o próximo vai ser Emma. A gente vai voltar para o ciclo inicial. A gente foi o primeiro livro do clube. A gente tinha previsto que seria em maio, mas agora a gente não sabe, né, como é que vai estar a coisa. Mas quem tiver interesse em participar, já comece a ler Emma, porque é o que está na pauta. A gente pensou justamente por causa do filme, que estreou já internacionalmente em fevereiro. E realmente, depois de ver o filme, a gente fica com a vontade de voltar para o original.
E aí o próximo vai ser Emo, mas com data ainda indefinida. Késia, você consegue, de tudo que a gente já leu no clube, elencar as suas leituras favoritas? Ah, é difícil, mas deixa eu ver. Orgulho e Preconceito sempre vai ser minha preferida. Persuasão. Eu amei a discussão de Mansfield Park. Nunca foi a minha preferida, mas depois da discussão eu acho que eu comecei a gostar mais. Eu gosto muito de Lisbon Diaries, então o Diário Secreto pra mim foi maravilhoso. Gente, porque eu amo muito essa história, assim, eu sou defensora dessa adaptação, sabe? Então eu gosto muito. E eu gostei muito do último livro, o Projeto Jane Austen. E eu acho que só, porque eu queria muito ter lido As Sombras de Longbourn, só que eu não li. Então, eu acredito que eu iria gostar muito, mas eu não li. Então, eu acho Nem um que é. pouquinho. Não, eu nem tentei, mulher. Nem sei por quê, não lembro. Enfim, vergonha na minha pessoa. Não, mas tudo bem, você é super assídua. Uma coisa que a gente faz é que quando a gente percebe que as pessoas estão tendo dificuldade de acompanhar o livro, porque a gente vai se falando, né, no WhatsApp, aí as pessoas de vez em quando dizem, gente, vocês estão lendo, vocês já terminaram e tal. E quando a gente percebe que tem um livro que o pessoal tá tendo dificuldade de terminar, a gente faz a fila da vergonha, que se chama, que é fazer assim, eu sou bem, gente, meu Deus do céu, eu sou bem autoritária. Eu faço uma fila e coloco assim, no começo, quem conseguiu terminar de ler o livro, vem pro lado de cá. Quem não, você foi até que parte? Até a parte tal, você vai ficar aqui no meio. E aí, por último, fica a pessoa que não leu nada. E aí fica só assim, só pra gente constranger as pessoas no começo, depois volta todo mundo pro seu lugar. E aí é uma ferramenta didática, porque eu já começo a ameaçar. O pessoal diz assim, ai, não li. Eu digo, olha, vai ter fila da vergonha de novo. Aí as pessoas, não, vou acelerar. Mas é besteira, gente. Funciona só porque a gente é besta mesmo. A Jéssica está dizendo que das adaptações, a que ela gostou mais foi As Sombras de Longbourn. As Sombras de Longbourn é um livro que eu amo e que eu defendi, assim, e que eu fiquei. Quando eu disse que a gente às vezes vira advogado de personagem, advogado de livro, foi o meu caso com As Sombras de Longbourn, porque é uma história maravilhosa sobre o andar de baixo da casa de Orgulho e Preconceito, que que seriam os criados, né? Os protagonistas são as criadas da casa. E é muito legal porque, tipo, vira Orgulho e Preconceito do avesso na nossa percepção, né? A gente percebe que as meninas, Elizabeth, as irmãs Bennet, são muito privilegiadas, elas não fazem nada comparado com todo o trabalho que as meninas do andar de baixo fazem. E é bem legal, mexe muito com a nossa percepção em relação à história original. É muito bem escrito e a autora fez uma pesquisa muito massa sobre os cuidados com a casa na época. Então eu sempre vou defender As Sombras de Longbourn. Mas a Kézia não leu. Eu não li, mas eu vou ler. Vou passar por isso. Ei, Fila uma da vergonha que eu online agora, viu, lembrei querida? agora, né? Meu Deus, publicamente. Ei, uma que eu lembrei agora que foi muito legal de ler foi Amor e Amizade. Porque foi muito legal ler Amor e Amizade. Tipo assim, é uma história bem besta, mas foi muito engraçado ler no grupo, porque a gente riu tanto dessa história, a gente riu tanto, que é o nosso jargão, né? Enlouqueça, mas não Mas não desmaie. desmaie. Eu não sei, eu acho que quem está acompanhando aqui, eu não sei se já leu Amor e Amizade, que é uma das histórias curtinhas que a Jane fez quando era adolescente. E, nossa, é hilária, é muito legal, é muito exagerado, elas são muito emotivas, e aí por qualquer coisa elas desmaiam. E aí a moral da história é que, tipo, olha, enlouqueça quantas vezes for necessário, mas não desmaie. Porque na história o desmaio teve um final trágico. É muito bom, gente. É,
Kézia, voltando um pouco aqui para as perguntas. Sim. Além das nossas discussões, né? Além do clube ter os encontros para falar sobre os livros, quais são as outras atividades que o clube já tem feito nesse tempo de existência? Todo ano a gente tem dois, vamos dizer assim, duas comemorações ou dois eventos bem certos, que é o do aniversário do clube, que a gente sempre comemora em clube mesmo. A gente marca algum local bacana, vamos juntas, é muito legal, porque a gente está comemorando mesmo a existência do clube, é bem legal. E a gente sempre comemora o aniversário da Jane Austen. Os últimos, com exceção de 2018, os anos anteriores, não, 2019, os anos anteriores a gente fez uma coisa bem entre a gente mesmo, uma coisa assim, bem só a gente. Mas ano passado a gente foi convidada para ir à Bienal do Livro. E foi muito bacana, que foi uma experiência muito legal na Bienal. E lá a gente falou sobre Jane Austen, Orgulho e Preconceito, e aquilo deixou a gente muito animada. Vamos fazer um evento para falar de Jane Austen. E a partir da Bienal, a gente disse, não, vamos fazer uma coisa mais bacana, um pouco maior. Então, no final a gente fez esse aniversário da Jane. Foi muito legal, foi na Livraria Lamarck. Foi uma tarde com Jane Austen, que a gente pretende fazer todos os anos. Então, foi a primeira edição, aí vai ter a segunda e só Deus sabe o resto. Até quando? Espero que muitos É, anos ainda. E foi muito legal, porque foi um evento bem maior, que teve palestra, teve brincadeira, teve muita coisa. E foi muito bacana mesmo. Teve pessoas novas, foi muito legal. Teve pessoas que a gente não conhecia e veio participar. E foi uma coisa muito bacana. E agora a gente pretende fazer esses eventinhos, nem sei se essa palavra existe, mas ok, esses eventos a gente pretende fazer mais vezes, porque foi muito legal mesmo, foi muito bacana. Foi uma ótima experiência pra gente, a gente quer progredir nisso. é. Na Bienal do livro foi bem legal a gente ser convidado, porque teve, na programação da Bienal do Livro do Ceará esse ano, teve um espaço específico para clube de leituras, né? E eu lembro que o CPLI, que a Cris conduz, também teve um espaço que foi bem legal, que é o Clube de Leitura Itinerante. E a gente foi convidado para conduzir uma discussão. A gente acabou escolhendo Orgulho e Preconceito por ser realmente o mais conhecido, justamente porque a gente sabia que ia ter outras pessoas, outros públicos que pudessem conhecer, talvez conhecessem mais essa obra que é a mais famosa. E foi bem legal porque a proposta da Bienal era para falar sobre a relação da cidade com os livros. E aí a gente trouxe uma discussão meio. A gente tentou conduzir e para um público bem diferente, né? Que foi de adolescentes, que a Erika está pontuando. Tudo isso eu estou falando, eu nem estava lá, porque eu viajei e deixei as meninas conduzindo. Mas a gente tentou conduzir a discussão a partir dos locais em que a história acontece, de como os acontecimentos de Orgulho e Preconceito eles mudam de acordo com o cenário, né? Então a gente tem tudo começando ali ao redor de Longbourn, de Netherfield, e aí a partir do momento em que vai todo mundo para Londres, já tem outros conflitos, quando a Elizabeth vai visitar a Charlotte, quando ela já está casada com o Mr. Collins, já são outros personagens, já tem a Lady Catherine e tal, então a gente tentou trazer essa coisa meio geográfica para a discussão. E foi bem legal, a Kézia pode até falar um pouquinho mais, porque foi um público bem adolescente, né, que estava assistindo e... Foi muito legal, assim, porque, tipo, era um público 99% de adolescentes. E a gente, no começo a gente tinha aquela coisa, será que vai ter alguém? Tipo, a gente lá, a sala lotou de adolescentes, gente, meu Deus. E foi muito legal, porque a maioria do público em si não conhecia Jane Austen. Alguns lá tinham visto na Netflix Orgulho e Preconceito Zumbis. Aí já se interessaram um pouquinho, porque já sabia dos zumbis e tal. Aí os meninos até, realmente tem esses zumbis? Aí eu, não.
Mas assim, a gente tentou fazer com uma forma de uma abordagem que eles entendessem, até porque Orgulho e Preconceito hoje é um clichê, é a base de vários clichês que a gente conhece. Então a gente tentou também trazer essa contemporaneidade também para eles entenderem um pouquinho. E a gente espera que tenha gerado sementinhas lá neles. E o nosso integrante masculino veio da Bienal. O Vitor, Verdade. ele estava na Bienal, porque ele trabalha lá perto. E aí ele eu, Orgulho e Preconceito. Aí eu pensei, vou ir. E foi, e tipo, tá lá com a gente. Mari! Gente, a Mari, Tava nossa uma hora ela entidade, chega. não disse que uma hora a Mari chegava? É, Pois é, gente, então a a gente Bienal tá. foi muito bacana. Vai. Foi massa. Não, A Bienal, a tarde com Jane Austen, a gente tem meninas muito empolgadas que criam quiz sobre a Jane Austen. A gente já criou meio que um joguinho de tabuleiro em que a primeira colocada tem direito de casar com quem quiser. E quanto mais atrás você vai chegando, você vai casando com Collins, com Edmund, com Frank Churchill e tal. E a gente ainda tem vários planos, né, para depois, para continuar com os eventos que a gente faz. É sempre trazendo pessoas novas que possam começar a ler Jane Austen com a gente. E esse ano a gente quer participar do Festival Porto Iracema, que está fazendo, já está começando a se organizar. E, enfim, o que aparecer, o que a gente for tendo de ideia, a gente vai conduzindo. A gente já vai conduzindo também essa conversa para o final, porque já são. Já está perto do Rafael chegar na casa da Kézia. E eu queria saber se alguém tiver alguma pergunta para a gente em relação ao clube, ou também sobre Jane Austen em geral. Fica à vontade para fazer. A gente, como eu disse no começo, vai deixar essa conversa gravada aqui no perfil do Mundo Jane Austen, vai ficar por 24 horas nos stories, se você não conseguiu acompanhar. E basicamente é isso. A gente agradece por todo mundo que está assistindo. Ter uma experiência de clube de leitura é muito legal, muito massa, porque para mim, pessoalmente, muda muito a percepção da própria leitura que a gente tem. Às vezes, eu estou lendo um livro que vai ser discutido, eu já estou pensando na reação das meninas que eu conheço. É bem aquela coisa, para quem já leu ou assistiu o filme Clube de Leitura de Jane Austen, é bem aquela coisa de, tipo, a gente acaba tendo pessoas se acostumando com a personalidade das pessoas que participam do clube e isso dita muito o tom da discussão, né? A gente vai ter as meninas que são mais assim de questionar mesmo a atitude dos homens, por exemplo. A gente tem também as meninas que reclamam de personagens que são um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, menos empoderadas, né? Mais passivas. Eu sou a pessoa que defende as personagens mais introspectivas. E aí é sempre bem legal essa troca. A Vitória está aqui comentando. Foi o primeiro clube. E a Vitória. Vitória, você já voltou para Bahia? É isso? Ela tá em São Paulo agora, eu acho já. Que ela foi pro Ita, né? É isso, né, Arrasou. Vitória? Vitória é nossa bebê, que a gente acolheu. Foi muito legal o primeiro dia que a Vitória foi, porque ela se colocou como a gente estava falando no começo, né? De que tipo, a gente não conhecia outras pessoas que gostavam da mesma coisa e tipo, quando ela descobriu o nosso clube, a gente ficou maravilhado. Ela tá de quarentena na Bahia. Arrasou. Fica em casa, Vitória. Fica em casa. Então, gente, eu acho que é isso, Késia. Suas conclusões, convites para conhecer o clube. Fica à vontade, o espaço é seu. Gente, vocês venham conhecer o clube se vocês são de Fortaleza. Vale a pena. Não se sintam intimidados por não conhecer ninguém. Se você não leu o livro, mas eu conheço a história, pode vir, não tem problema. A gente
quer acolher todo mundo e a gente sempre vai ter uma oportunidade de você reler o livro, de ler o livro com a gente, que a gente tem essa rotação mesmo da história. E venham. E você que é de outra cidade, não tenham medo de tentar achar alguém que goste do que você gosta e fazer um clube de leitura que vai dar certo. É isso. É isso. Gente, basicamente é isso. Obrigada por ter participado. Eu vou só dar alguns informes bem rapidinhos. A hora da propaganda. Não, mentira. Eu vou ficar tentando fazer outras lives aqui nesse perfil do Fantástico Mundo de Jane Austen, sempre chamando outra pessoa para participar. Nesse formato mesmo de conversa, entrevista sobre Jane Austen. Então, essa foi a primeira experiência. E aí, quando eu tiver, né, quando a gente tiver o próxima live, eu vou divulgar da mesma forma. Eu peço que vocês que se interessam por clube de leitura, que querem participar, sigam o @clube de leitura da Jane Austen, que é o perfil do clube daqui de Fortaleza. Também, se vocês gostam de podcast e sobre Jane Austen, tem o podcast Café com Jane Austen, que eu participo com a Adriana Salles, com a Moira Bianchi e a Valéria Fernandes, que a gente acabou de voltar com episódios e a gente está falando sobre Sanditon, uma minissérie que ninguém sabe se morreu ou se continua. Sobre as perspectivas de estreia do novo filme de Emma aqui no Brasil, que também ninguém sabe como é que fica com a questão do coronavírus. E também dando algumas dicas do que ler e o que consumir relacionado a Jane Austen ou não nesse período de quarentena. Uma mensagem importante fique em casa, confie na ciência, procure informações de fontes confiáveis e fogo em quem propaga fake news. Coronavírus é sério. Ok? Só uma última pergunta que a Sara fez. O que falar para incentivar pessoas a ler clássicos? Tá. É difícil. Mas o que eu gosto de falar em relação a isso, eu sou apaixonada por clássicos desde que eu me entendo por gente, então assim, eu não tenho uma certa... Eu não consigo entender quando a pessoa não gosta de clássicos, porque, né, isso não entra muito na minha cabeça. Eu valorizo demais. Mas o que eu gosto de falar é que são leituras que permitem que a gente conheça muito do mundo como ele era antes, né? Principalmente a gente, quando lê Jane Austen, por exemplo, nas nossas discussões, a gente sempre traz essa evolução do caminho da mulher como ser social. Então, ler clássicos é entrar em contato com um mundo diferente do que é hoje, do que está posto. E é uma chance da gente tentar enxergar nas entrelinhas e complementar aquela leitura com alguma pesquisa. É uma forma da gente conhecer outras formas, outras convenções de sociedade e também da gente ser transportado para outro tempo de uma forma crítica, lembrando do presente e pensando também na evolução da nossa sociedade. Basicamente isso. Eu adoro clássicos e geralmente eles trazem assim o que ficou pra gente, o que fez sucesso lá atrás e ainda ficou pra gente até hoje é porque é muito bom, então não tenha medo de clássicos. Kézia, o que você poderia dizer? Eu também sou que nem você, eu sou muito enfática. Como assim você não gostou de ler esse livro? Mentira, não, mas eu também tento falar isso. Não, olha, é bom você pensar com outra mente, tipo, se teletransporta para aquela época. As palavras difíceis, vai lá no dicionário e pesquisa. É até bom que você tem novos vocabulários. Você se torna uma pessoa mais culta. Eu fico, tipo assim, claro, a gente sabe que não é só isso, né? Mas assim, eu tento trazer para as pessoas, tipo assim, que igual realmente isso mesmo. Não, é uma outra geração, é uma outra época. E é muito legal fazer justamente esse paralelo. E muitas coisas, tipo assim, e tem muita coisa que permanece. Tipo assim, caraca, muita coisa que permanece. Fica, nossa, passou tantos anos e esse negócio ainda tá impedindo as pessoas.
Então, assim, eu sempre falo isso, não, é bom para você ter uma outra visão de mundo mesmo, justamente em questão de história. Como eu amo história, então eu tento trazer o povo um pouquinho para isso, puxando para essa questão, igual mas você falou, cara, vamos olhar de outra forma, pensa diferente. Eu mesma, eu comecei a ler clássicos com Jane Austen e eu não gostei de início. Mas quando aí a pessoa que me deu o livro para ler, falou assim, Kézia, tenta de novo, vai tentando, tenta, um dia vai dar certo. E deu certo, então é isso. É. E o que é bem legal, só para fechar, é que nas nossas discussões do clube de leitura, a gente acaba ficando. A gente acaba discutindo muito essa questão. Por nós sermos a maioria das componentes, sermos mulheres, a gente traz muito para a nossa vida, né? De, tipo, a gente falar de personagens como personagens que seriam julgadas naquela época pelos seus comportamentos, por tentar ter um pouquinho mais de liberdade, ou personagens que, por ousarem em fazer o que bem queriam, né? Causavam todo aquele rebuliço, como Elizabeth Bennet recusando o pedido de casamento do Mr. Collins, tipo, para algumas pessoas aquilo era inadmissível, e a gente traz isso para hoje, né, de tipo, mas será mesmo que esse tipo de pressão social em cima da mulher já passou? Será quais são as lutas que a gente ainda enfrenta hoje, né? E a gente acaba contando muito da nossa própria história mesmo na discussão, né? Tipo, ai, comigo foi assim, ou com uma tia, ou até no tempo da minha avó e tal. E é bem legal porque a gente também tem uma troca de gerações, a gente tem as meninas, a Vitória era a nossa bebê, né? Que era a adolescente do nosso grupo. A gente já um pouquinho na casa dos 30, e tem as meninas também que já têm uma idade mais próximas da minha mãe, por exemplo, que de vez em quando participam. Então é muito legal essa troca, é muito massa mesmo. E como a Erika está falando, a evolução das personagens, não apenas nas histórias da Jane Austen, mas nos outros clássicos, nos traz também muito aprendizado. Com essa mensagem de leia clássicos, não leia fake news, a gente vai encerrando hoje. Obrigada, gente, por participar. Kézia, obrigada por aceitar o convite. Desde sempre. E até a Obrigada, Ju. próxima, gente. Até. Beijos. Beijo, fique em casa. Fique em casa. Stay home.